Olá! Estamos aqui para mais um encontro com a Letícia. Gente, hoje eu tô muito feliz, assim, porque eu queria compartilhar com vocês que eu tive um atendimento e que eu fiquei muito feliz na minha fisioterapia, porque a fisioterapeuta fez um atendimento que eu achei realmente que a minha dor vai passar e que o tratamento vai evoluir, que vai dar tudo certo. Hoje eu senti isso, tá? Eu queria compartilhar com vocês. E eu queria dizer também, eu queria agradecer as pessoas que estão mandando mensagens, tá? Eu queria mandar um grande abraço para Eusa Veras. Ela me mandou um salmo lindo, Salmo 34, e pediu que a gente lesse essa passagem aqui e que a gente comentasse. Ela leu o Salmo 34 para mim, mandou o áudio para mim, foi lindo, eu adorei. E eu vou estar lendo aqui também o Salmo 34 em um outro momento, tá? Eusa Veras, grande abraço, querida. Grande beijo também. Eu recebi uma outra mensagem, e foi uma mensagem de vídeo falando sobre o amor que nós devemos, acho que por conta de uma mensagem que eu tinha gravado, que é fácil a gente amar e orar pelas pessoas que a gente gosta. E essa mensagem que eu recebi, ela era falando que sobre o amor, que como a gente tem que insistir em amar e se aproximar daquelas pessoas que no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro momento, até no 10º momento, não nos aceitam ainda. Eu sei que é uma situação difícil, tá? E essa mensagem que eu recebi, ela é lindíssima também, belíssima, e depois eu vou transcrever essa mensagem para eu ler para vocês, porque é um vídeo, não sei como que eu vou fazer isso, tá? Mas eu vou pensar numa forma de estar trazendo também isso para vocês, tá bom? Hoje a gente vai estar dando continuidade à história de Davi. Nós paramos, que eu falei para vocês, a gente vai falar sobre a perseguição e a lealdade. Lembra? Davi, ele era um servo assim do rei Saul e ele passou a ser passou a ficar à frente do exército de Israel, passou a ir para todas as batalhas, a vencer todas as batalhas. E tudo isso fez com que o rei Saul ficasse temeroso, achasse que ia perder o trono para Davi. E ainda em vida, né? Porque na verdade o rei Saul, ele não aceitou quando a revelação que Samuel, o profeta Samuel, fez do sonho que ele tinha tido, que o manto dele tinha sido rasgado e que ali era o reinado dele que estava sendo rasgado e que Deus já estava procurando uma outra pessoa. Na verdade, eles ainda não sabiam quem era essa pessoa. E aí, quando Davi apareceu, que foi crescendo cada vez mais, o rei Saul não teve dúvida. Ele entendeu que essa pessoa era Davi e que estava ali do lado dele. Então, o rei Saul não mediu esforços. Ele entendeu que para ele manter o reinado dele e a dinastia, ou seja, passar a coroa quando ele morresse, passar o trono para o filho Jonatas, Davi teria que morrer. E ele reuniu todos os homens dele. Primeiro ele começou a armar planos para a morte de Davi. Ele tinha a pretensão de casar Davi com uma das filhas dele, tornando Davi genro, trazendo para perto e aí arquitetar alguma forma de matá-lo. E quando ele apresentou essa ideia para Davi, Davi disse que não fazia nem bem a Davi, porque Davi, a família de Davi era uma família muito humilde, então não ficava bem Davi ser genro do rei. Davi pediu 1000 perdões, mas que não podia aceitar a filha do rei como esposa. Em um segundo momento, uma outra filha do rei Saul, que foi Mical, um nome muito bonito por sinal, Mical se apaixonou por Davi. E Davi sentiu que era um sentimento verdadeiro, o sentimento de Mical. E aí, o rei Davi, o rei Saul, ele impôs algumas condições, já que Davi ele não aceitou casar-se também no primeiro momento, mesmo Mical sendo apaixonada por ele. Então o rei Saul impôs algumas condições, que se Davi preenchesse, conquistasse tantas batalhas, muitos tesouros nessas batalhas e trouxesse, porque naquela época tudo
há não sei quantos anos antes de Cristo, tudo era resolvido na ponta da lança. Então, a defesa, né, das fortalezas, dos feudos. E aí, Davi, o exército de Israel, quando ele ia para uma batalha, que ele derrotava o exército inimigo, ele trazia todas as riquezas, todos os tesouros, os animais, tudo que aquele reinado tinha, certo? Ele trazia. Então, Davi venceu muitas batalhas e trouxe muitas riquezas. Por isso, ele recebeu Mical como esposa. Mical, filha do rei Saul. Davi achava que, se tornando genro, que o rei Saul pararia com essa perseguição com ele. Mas não foi isso que aconteceu. O rei Saul, ele continuou fazendo armadilhas. E Davi foi tendo cada vez mais certeza de que o rei Saul estava planejando a morte dele, planejando matá-lo. Então, Davi, muito amigo do filho do filho Jonatas, do filho do rei Saul, Jonatas, Davi partilhou para Jonatas o que ele estava sentindo, o que o coração dele estava dizendo para ele. Jonatas também não quis acreditar. Sabe aquelas situações que elas estão acontecendo ali à sua frente, mas a gente se nega a acreditar? Porque a gente não quer acreditar, porque a gente quer ver o melhor das pessoas. A gente quer ver o melhor das pessoas. Então, era muito melhor que Davi acreditasse que o rei Saul tinha todas as virtudes e não que ele tinha virtudes negativas. Era nisso que Davi queria acreditar, mas infelizmente ele tinha que aceitar a realidade. E Jonatas também, em primeiro momento, não quis acreditar. Jonatas e Davi, eles prepararam um plano em que para ver o comportamento do rei Saul. E se o rei Saul se comportasse de tal maneira, eles teriam certeza de que o rei Saul desejaria matar Davi. E o rei Saul se comportou da maneira que eles estavam pensando. E por isso eles tiveram a certeza de que o rei Saul desejaria matar Davi. E foi aí que Davi orou e pediu a Deus que desse uma resposta. E a resposta que Deus deu para Davi foi que Davi fugisse. Certo? Então, Davi, ele reuniu poucos homens, mas ele tinha homens que o admiravam muito e que eram leais por conta do caráter e de todas as virtudes que Davi tinha, que são o caráter, essa reputação e a identidade que a gente tem, são valores intangíveis que fazem de nós o que nós somos. E isso Davi tinha. Então, os seguidores de Davi, eles seguiam Davi, não é porque Davi tinha riquezas para oferecer a eles, muito pelo contrário. Quando eles partiram, eles não sabiam que iam comer, onde iam ficar, como iria ser. Na verdade, Deus diz que nós não devemos nos preocupar com isso, porque Deus dá de comer e de beber aos animais, né? Tem lá aquela passagem lá eu não me lembro agora se é Eclesiastes, mas que tem uma passagem, né, que nem os lírios do campo tecem e eles são bem mais bonitos do que as vestes do rei Salomão. Então nós não devemos nos preocupar com o que comer, com o que vestir, porque os animais não se preocupam e nós valemos mais do que os animais. Então Davi partiu, em defesa da sua própria vida, ele partiu. Reuniu alguns homens e partiu. E o rei Saul reuniu 3.000 homens e partiu atrás de Davi. E Davi tentava se esconder, mas o rei Saul cada vez chegando mais perto. Bom, e Davi conversou com Deus. Davi chegou numa caverna e nessa caverna Davi, ele se refugiou ali com seus homens. E Davi foi ter com Deus num momento reservado, sozinho. E conversou com Deus e Deus disse: Davi, eu te darei Saul, o rei Saul em tuas mãos, ainda hoje. Ora, isso seria um teste para ver o que Davi faria? Não sei. Bom, o que conta a Bíblia? A Bíblia conta que nessa mesma noite, nessa caverna, o rei Saul também entrou sozinho
Os seus homens ficaram fora, né? Eles não sabiam que Davi estava ali com seus homens. E o rei Saul entrou na caverna para procurar água, para não sei, para descansar. E quando ele chegou lá, ele encontrou Davi com seus homens, e os homens de Davi o cercaram. E Davi estava ali, com a ponta da lança sobre o rei Saul. Davi poderia ter matado naquele momento o rei Saul, já que o rei Saul estava com 3.000 homens lá fora para matar Davi, não era? E sabe o que Davi disse ao rei Saul? Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ou seja, que Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, que erguer a mão contra o Senhor, rei Saul, pois o Senhor é ungido de Deus. Com essas palavras, Davi repreendeu todos os soldados e não permitiu que atacassem o rei Saul. E o rei Saul saiu da caverna e seguiu seu caminho. E Davi pediu uma única coisa: meu Senhor, eu deixarei que tu partas e não deixarei que nenhum dos meus soldados toque em ti. Mas eu só te peço uma coisa: me deixe em paz, né? E o rei Saul prometeu, deu a palavra dele que deixaria Davi em paz. Mas mais uma vez ele não cumpriu. Ele saiu da caverna e reuniu seus homens. Naquele momento ele não fez nada contra Davi, mas logo depois ele continuou a perseguição contra Davi. E aí Davi não sabia mais o que fazer, porque ele temia, ora, se mais uma vez ele tivesse um confronto, se ele tivesse um confronto com o rei Saul, ele teria que matar o rei Saul, e aí ele sujaria suas mãos de sangue logo com o rei Saul, de quem ele deve obediência. E sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos obediência aos nossos senhores, aos nossos chefes. Você sabia? A Bíblia diz assim, lá em 1 Pedro, versículo 13, você vai encontrar. Isso é no Novo Testamento, tá? 1 Pedro, versículo 13, capítulo 12, versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei, quer ao seu superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei, honrai aos seus superiores, honrai a família, ao pai e à mãe. Então é isso que diz a Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 17. Ao 18 você ainda vai encontrar. Que nós temos que ter obediência. E Davi sabia disso. E por isso Davi, ele era muito obediente e ele tinha lealdade. Mas ele temia diante de um confronto. Se o rei Saul chegasse com a ponta da lança sobre Davi, o que Davi faria? Nós somos humanos, nós somos imperfeitos. Então, Davi orou e pediu a Deus que Deus o orientasse sobre o que Davi deveria fazer. E Deus disse: eu vou te dar mais uma vez o rei Saul em tuas mãos. E por uma segunda vez, olha o que aconteceu. Davi estava em um povoado com seus homens. E o rei Saul chegou bem perto, à noite, também com todos os seus homens, muitos homens. E Deus mandou, o rei Saul decidiu não atacar naquela noite, não atacar os homens de Davi. Decidiu atacar ao amanhecer. E aí Deus mandou um sono profundo nos homens do rei Saul e no rei Saul. E todos eles dormiram, certo? E disse a Davi que daria, que o rei Saul estava ali próximo e que todos eles estavam dormindo. E Davi levou um único homem só com ele. E foi.
confiou em Deus, na mensagem de Deus, e foi. E ao chegar lá, viu todos os homens do exército do rei Saul e o rei Saul dormindo. E o que Davi fez? Davi foi até o rei Saul, pegou a sua água, a água que estava do lado do rei, e pegou a espada do rei Saul. E Davi se afastou a uma distância que daria para eles vê-los, né? Daria para eles ver Davi de longe e ouvi-lo. Foi quando eles acordaram e Davi disse: Meu senhor, aonde está o chefe do teu exército? Eu reconheço essa voz, disse Saul. Sim, essa voz é do teu servo, Davi. Aonde estás o chefe do teu exército que deixou que eu chegasse até aí, pegasse a tua água e pegasse a tua espada? Eu peguei a tua espada, meu senhor, e eu poderia ter te matado, até porque tu estás aqui, a minha caça. Tu estás aqui para me matar. Eu poderia ter te matado em legítima defesa. E mais uma vez eu poupei a tua vida. E diante de todos esses homens eu gostaria de te dizer que eu poupei a tua vida e gostaria de te fazer um único pedido, que eu já te fiz uma outra vez e que tu tinha me prometido. Tu havias me prometido que me deixaria em paz. E eu poupei mais uma vez a tua vida e a única coisa que eu te peço é que tu me deixes em paz. Olha o que Davi diz. Não mate. O homem que tinha ido com Davi queria matar o rei Saul. E Davi diz, não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse Davi, o Senhor mesmo matará, ou seja, o Senhor mesmo matará Saul, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor que me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora, peguemos a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Davi não queria ter essa mancha. Davi era leal. Se o rei Saul falasse com verdade para Davi, Davi o serviria em qualquer momento. O que Davi não queria era morrer nas mãos dele. Quem quer morrer nas mãos de alguém? Quem quer perecer nas mãos de alguém? Quem quer sofrer nas mãos de alguém? Ninguém quer. Então nós devemos lealdade, nós devemos ser, nós devemos servir, devemos. Agora, nós devemos ser humilhados, nós devemos ser perseguidos, nós devemos aceitar isso. Então, assim, nós devemos obediência, nós devemos respeito. Mas até que ponto... Bom, Davi não sujou as mãos dele. E Davi disse que se Saul tivesse que morrer, que fosse que ele morresse na guerra, em uma guerra com outro... que ele morresse na guerra pela espada de uma outra pessoa, que ele morresse de morte morrida, mas não seria pelas mãos de Davi. E aí Davi pediu a Deus que isso não acontecesse, que o rei Saul não morresse pelas mãos de Davi. E Davi orou e pediu a Deus o que fazer para que livrasse Davi, desse esse livramento a Davi, que não chegasse esse dia que Davi tivesse que matar o rei Saul. E aí Deus disse a Davi que ele teria que se esconder, Deus disse que Davi teria que se esconder entre os inimigos do rei Saul, porque o rei Saul não iria penetrar lá nos inimigos. Então Davi foi se esconder exatamente no povo filisteu. E aí o povo filisteu mandava Davi para batalhas com outros povos e não com o povo de Israel. Exatamente porque os filisteus temiam que, se diante de uma batalha com o povo de Israel, o rei Saul pedisse a Davi, Davi, tu és meu servo, mata agora todos os filisteus, Davi não iria se negar. Então os filisteus... Davi pediu refúgio aos filisteus, era obediente aos filisteus, e os filisteus mandavam Davi para lutar com outros povos, certo? Para que Davi não fosse para um confronto com o rei Saul, e assim ele não caísse em tentação de servir novamente ao rei Saul e matasse aqueles que estavam abrigando Davi naquele momento. E em uma batalha com o povo filisteu, o rei Saul, vendo que estava perdendo todos os seus homens, né, inclusive o seu filho Jonatas morreu nessa batalha, o rei Saul ele
se atirou contra a sua própria lança e ele pediu a alguém que o matasse, mas ele se atirou contra a sua própria lança e uma outra pessoa terminou de matar o rei para que ele não ficasse ali agonizando. Saul não teve nada a ver, Davi não teve nada a ver com a morte do rei Saul. Então Davi teve esse livramento. Davi foi leal em todos os momentos. Davi teve a chance de, durante essa perseguição que ele sofreu pelo rei Saul, ele teve a oportunidade por 2 vezes de matar o rei Saul, mas ele não o fez. E não foi Deus que o pediu para ele não fazer. Deus disse: eu vou te dar o rei Saul em tuas mãos. E por 2 vezes Deus deu nas mãos de Davi o rei Saul. Mas foi Davi quem não quis derramar o sangue do rei Saul. Porque o rei Saul, ele foi ungido pelo Senhor. Ele era rei, a quem Davi devia obediência. Imagina, nós temos alguém que está acima de nós, né? Nós devemos obediência, então nós devemos buscar uma outra forma de lidar com aquela situação. Mas ir para o confronto, ir para a guerra, nós devemos buscar em nome de Jesus. Não é fácil. E aí, eu sei que esse vídeo está ficando um pouco longo, mas eu vou te pedir que você não pare, tá? Assiste, por favor, que aí eu vou te mostrar. Lá em Mateus, uma passagem muito importante que Jesus, ele disse, os 4 evangelhos de Mateus, de Lucas, de Marcos, eles trazem passagens muito importantes sobre a vida de Jesus. E aí Jesus, ele fala exatamente sobre esses momentos de perseguição que nós sofremos também no nosso dia a dia. Se você prestar atenção, abrir os olhos, você vai ver que nós também sofremos. Não no nível de Davi, que estava em jogo a própria vida dele, né? Mas existem situações que nós passamos no nosso dia a dia. E aí Jesus disse em Mateus 5:38, você vai ver: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal. Não. Mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, não resista, tá? Diante do mal, não enfrente. Que não haja enfrentamento. É muito difícil, eu sei. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Ou seja, o rei Saul queria pleitear com Davi, Davi fugiu. Se qualquer que te obrigar a caminhar a 2ª milha, vai com ele 2. Gente, eu passei muito tempo para eu entender o que era a 2ª milha. Depois, em outro vídeo, eu vou explicar para você, tá? Então, se alguém te obrigar a caminhar a 2ª milha, vai com ele 2. Eu vou falar em outro vídeo, me pede, eu vou explicar bem curtinho isso, que eu vou tentar conversar sobre isso, não é explicar. Quem sou eu para explicar qualquer coisa? Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Aí, olha isso aqui. Mateus 5:43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Isso era o que diziam, né? Jesus, porém, disse, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e sobre bons, e a chuva desça sobre justos e sobre injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão pensas que estáis fazendo? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Isso tudo não é fácil, tá? Isso tudo não é fácil. E aí eu tenho uma passagem de Romanos que ele vai falar mais ou menos isso.
E em Romanos, deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, né? Aí em 14, ele vai dizer, 12:14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais, tá? Então vamos abençoar, vamos orar aquelas pessoas que por algum momento nós entendemos que elas fazem alguma coisa para nos prejudicar, talvez sem querer, talvez por alguma situação que, sabe quando a pessoa olha para você e o santo não bate? Ou ela se sente ameaçada por você, ela achou que você fez alguma coisa para prejudicá-la. Vamos orar por essa pessoa. Não é fácil. Vamos pedir que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o caminho dessa pessoa. Mostre para ela que você não representa uma ameaça para ela, tá? Em nome de Jesus. Mostre para ela que Deus, peça que Deus crie oportunidades de estar mostrando para ela e de estar com o amor de Cristo, em nome de Jesus, trazendo essa pessoa, mostrando, levando você, aproximando você e ela e mostrando que você é uma boa pessoa para ela, tá bom? E lá em Romanos 12:20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu quero dizer para vocês que essas passagens eu anoto, de vez em quando eu marco, e aí, à medida que eu vou lendo, eu vou fazendo uma conexão, tá? Tô aqui colocando de novo, porque em um outro momento eu posso precisar. Gente, eu não sei se vocês estão gostando desse vídeo com a história de Davi, é porque são muitas passagens e às vezes a gente precisa fazer uma conexão para estar trazendo para vocês. Porque é exatamente isso que a gente faz no estudo bíblico em grupo. Você não lê só um trecho de uma história, você lê e você vai buscar em várias outras passagens para estar confirmando aquilo, para você estar tendo aquele entendimento. Eu espero que vocês gostem. E eu quero dizer para vocês que em vários momentos da minha vida eu já tive assim como se fosse uma intuição que estava dizendo para mim sobre alguém que naquele momento, que tudo é de momento. Tudo é de momento. Então, que naquele momento existia uma situação mal resolvida e que precisava de mais atenção, de mais oração para aquela pessoa. Em nome de Jesus, que Deus abençoasse mais. Em nome de Jesus, para que resolvesse aquilo, tá? Então, graças a Deus, sim, algumas situações foram resolvidas e eu fico muito feliz, muito, muito mesmo, tá? Eu quero dizer para vocês que é isso, que eu acredito na força da oração e acredito em Deus e eu tô muito feliz esses dias porque vocês estão sendo assim uma fonte de motivação para eu estar buscando a palavra de Deus. Eu já estava fazendo as minhas leituras, mas agora eu tô ficando ansiosa assim de fazer a leitura e de ter esse momento aqui com vocês, tá? Tô ficando ansiosa, olha que legal. Dá aquele friozinho na barriga. Já mandei beijo. Quero mandar beijo para todos vocês que estão curtindo. E queria dizer para vocês passar no canal, no YouTube, tá? Dica da Letícia Pereira, e se inscrever para quando tiver vídeo novo, você já receber a notificação que tem vídeo novo, para você estar acompanhando, curtindo, compartilhando, tá? Vamos dar essa força. E eu fico feliz de tá atingindo uma pessoa. E eu já tô recebendo mensagens que tô atingindo mais de uma. Então, meu coração tá contente, tá? Um beijo. Beijo enorme. E uma ótima semana, uma boa noite.